Tá bom. Oi, gente, boa noite para todo mundo que está aqui me assistindo, que está assistindo pela nossa plataforma do Jitsi. É legal estar sempre aqui no aplicativo porque a gente consegue fazer uma interação maior. Vai ficar aberto aqui a caixa de chat, tanto do Jitsi quanto do nosso canal do YouTube, para vocês irem mandando perguntas, dúvidas. E fica à disposição também para poder falar em qualquer momento da aula, para tirar as dúvidas ou bater um papo mesmo sobre o assunto. Vou pedir só para que vocês deixem os microfones desligados enquanto eu falo, para não ter nenhuma interferência. Mas sempre que quiser falar, tem a opção de levantar a mãozinha ou desligar o microfone. Pelo amor de Deus, para um pouquinho. Até porque eu falo rápido. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês dá um grito aí que a gente dá uma segurada, tá? Vocês vão ficar vendo duas imagenzinhas minhas aqui, porque eu tô gravando em duas telas diferentes mesmo, tá? Então, às vezes eu vou ficar olhando para um lado e para o outro, mas é porque eu tô com duas telas aqui. Gente, para quem não me conhece, eu acho que todo mundo que está aqui, principalmente os alunos que estão aqui, eu estou reconhecendo, vocês já me conhecem. Eu sou a professora Kim e vou dar aula de gramática, né? Uma certa parte da língua portuguesa aqui no cursinho Dom Pedro. Eu dei uma aula de apresentação e uma aula experimental no cursinho um pouquinho antes da pandemia, na verdade, uma semana antes da pandemia. A gente não sabia que isso ia acontecer, né? Que a gente ia chegar nesse nível de isolamento com tanto tempo parado. Mas na semana passada, junto com os outros professores e com essa nossa vontade de dar aula no cursinho, surgiu, né, esse assunto de voltar das aulas online. Porque uma das coisas que eu falei na minha apresentação, inclusive, e aí quem está me vendo agora vai lembrar, é que se atingir uma pessoa, já faz a diferença. Então, que tenha um aluno aqui. Se essa nossa aula fizer a diferença na tua vida, já valeu a pena o dia de hoje, tá? Então, a ideia de manter as aulas online é a gente continuar tendo esse contato com os alunos do cursinho, para não ficar essa sensação de que nós abandonamos vocês, porque tá tudo muito parado, né? Para vocês terem algum suporte no sentido de conteúdo mesmo, de exercícios, enfim, para se preparar para Enems e vestibulares. Ainda está todo esse conflito de decidir se vai ser no final do ano, se vai ser adiado ou não. Ainda tem algumas discussões, mas a gente vai se preparando para isso de qualquer forma, tá? Então, a ideia é seguir o cronograma específico, a gente vai passando para vocês conforme as aulas forem aparecendo, de acordo com a disponibilidade dos professores, e a gente vai dando as aulas. Bom, para quem estava me acompanhando desde essa minha primeira aula no cursinho, e está acompanhando pelo grupo, a gente tem um grupo do WhatsApp em que a gente tem um bom contato, eu com os alunos, os outros professores estão tendo agora também. Eu estou dando aulas semanais, mandando conteúdo semanal de uma sequência, né, como se fosse o meu próprio cronograma de como seriam as aulas presenciais. E que desde que começou a pandemia eu estou mandando em forma de material para os alunos. Então, a gente combinou que a gente ia fazer uma análise, começar das análises sintáticas da parte da gramática, fazendo uma análise de todas as classes gramaticais, tá? São as 10 importantes, sendo 6 variáveis e 4 invariáveis, e que a gente ia estudar isso. Então, na primeira aula, a gente já começou ali pelos substantivos, enfim, depois eu fui com os adjetivos, etc. Nós estudamos todos os variáveis e agora nós estudamos os invariáveis. Eu tinha pulado o verbo. Então, eu pulei a classificação dos verbos porque é uma classificação muito complexa, super complicada, super detalhada e é uma das mais importantes, na minha opinião, tá? Então, por isso eu estava prorrogando ela, porque eu queria uma aula presencial. Já que não vai rolar aula presencial, mas vai rolar aula online, vamos tocar para frente, tá? Então, nós já viemos falando um pouco de todas as classes gramaticais, falamos de substantivos, adjetivos, falamos dos pronomes e dos preposições, enfim. Falamos agora no final das interjeições, que são um pouco mais tranquilas, e agora vamos falar dessa complexa que é o verbo, tá? E é uma super importante. Eu falo assim, a análise das classes gramaticais são importantes para a gente conseguir fazer uma análise sintática, para a gente conseguir fazer análise de uma oração de forma geral, para a gente conseguir produzir melhor uma frase, para produzir melhor um texto, tá? Que entra na parte de redação do Enem, por exemplo, que vocês sabem que é muito importante. E a parte do verbo, inclusive, é uma das mais importantes, porque o verbo é todo aquele núcleo ali que faz girar a oração e a gente faz a análise sintática a partir dele, né? Então, eu deixei o verbo por último para a gente falar. O verbo é muito complicado, muito extenso, bem complexo, tem várias subdivisões. Eu acho que nem vai caber tudo isso hoje aqui, tá? Porque o conteúdo é grande. Tem umas partes muito importantes dentro do verbo e tem outras que são um pouco menos importantes. Elas existem, classificam-se, mas são um pouco menos importantes, mas eu vou tocar aqui, falar só para a gente conseguir ter uma noção e para que vocês, ouvindo o nome, saibam mais ou menos do que se trata, tá? Mas a gente vai se aprofundar nos que são mais importantes. O conteúdo que eu vou passar hoje
eu vou disponibilizar para vocês depois. Falando uma coisa que eu tinha esquecido. Essas aulas que eu dei das classes gramaticais anteriores, o pessoal que estava lá me acompanhando desde o começo no grupo do WhatsApp, já tem todo esse material. Eu sempre coloco o material com as explicações, exemplos todos. Coloco sempre no final uma sugestão de videoaula, tá? Algum videozinho do YouTube que dá uma complementada. É legal que vocês conseguem ver o vídeo, os exemplinhos, assim. E aí dá uma complementada na aula que vocês estão lendo mesmo o material. Eu acho que vale a pena. Outra coisa é que eu sempre coloco questões no final. Essas questões eu tiro do Enem, tiro dos vestibulares, até mesmo de concursos, enfim. Então, consigo colocar no final desses materiais para vocês. Quem não pegou esses materiais, quem não estava me acompanhando até agora, consegue pegar esses materiais no Drive do cursinho. Vou pedir para deixarem o link aí também em algum dos chats. O link do Drive do cursinho, lá tem todos os materiais de várias aulas, várias matérias, inclusive todos esses meus materiais das 9 aulas passadas. 8, na verdade, porque tem 2 aulas que foram juntas. Numeral e artigo eu dei em uma aula só. E essa de hoje, eu vou disponibilizar também esse material, tanto no formato material mesmo que eu sempre faço, quanto no formato PowerPoint, que é o que eu vou passar coloridinho aqui agora, tá? A questão de exercícios, né, resolução de exercícios, não vou colocar aqui no PowerPoint, a gente não vai ver nada muito prático, só os exemplos mesmo, mas eu fiz uma mega lista de exercícios, tem acho que uns 30 exercícios de verbo, que são bem importantes, e vou mandar para vocês resolverem até semana que vem, porque o meu intuito é que no sábado que vem, que seria a nossa próxima aula, eu passo para vocês o gabarito de todos os exercícios que eu vim passando dos substantivos até aqui, tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui agora. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. Para ver se vocês conseguem ver. Só um minutinho aqui para eu conseguir compartilhar. Espera aí um minutinho. Ai, na hora certa não dá, né? Nunca dá. Ai, não tô conseguindo compartilhar minha tela. Agora acho que foi, hein? Kim, foi. Só coloca a apresentação aí como tela cheia que a gente tá conseguindo te ver sim. Tá ótimo. Tô tentando colocar aqui no visualizar como tela cheia agora. Ô, Kim, antes de você iniciar, tem um aluno no YouTube que perguntou que ele perdeu todo esse conteúdo que você falou das aulas passadas. Se você consegue reenviar. Não tem problema. Essas aulas passadas, posso até reenviar no nosso grupo, mas para não ficar muito movimentado, porque tem um pessoal que tá lá, que já recebeu esse arquivo várias vezes, tem no nosso Drive do cursinho. Então, o cursinho tem uma conta, o OneDrive, é só clicar no link, não precisa baixar nada, é só clicar e abrir lá pelo navegador. E aí você consegue acessar todos os materiais de todas as aulas, inclusive a aula de... Deixa eu ver se aqui vai agora. Inclusive as últimas 9 aulas que eu dei. Lá tem todo o material com essas questões, com essas explicações. Então é só acessar o Drive do cursinho. O JP já colocou todo esse material pra gente lá, tá bom? Se tiver dúvida, alguma dificuldade em acessar esse material, procura a gente que a gente manda, não tem problema. Kim, eu só quero saber do pessoal que tá vendo pelo YouTube. Eu acabei de postar o link do Drive do cursinho. Eu não sei se tá aparecendo para todo mundo. Por favor, me deem um feedback aí, por favor. Tá. Eu tô acompanhando aqui na minha tela, apareceu sim o link do Drive do cursinho. O pessoal que tá assistindo pelo YouTube, dá um okzinho aí, muito obrigado pelo link que a gente já sabe que tá funcionando, tá bom? Deixa eu voltar aqui nos meus PowerPoints. Gente, vocês estão vendo a tela inteira, tudo certinho, né? Então, vamos lá, vou começar. Perfeitamente, pode começar. Tá. Vamos ver se vocês estão me vendo aí. Qualquer coisa, vocês me dão um grito. Gente, então, como eu estava falando, a intenção hoje é falar sobre verbo, que é uma das classes gramaticais, que eu julgo de maior importância, porque ela acaba sendo a principal parte na hora da análise de uma oração, da hora sintática da oração.
E é o mais complexo, o mais complicado, inclusive porque sofre mais flexões com relação às outras classes gramaticais. Os verbos estão na parte da classificação dos variáveis, justamente porque sofre essas flexões. E, na verdade, a grande definição, tá aí como eu coloquei para vocês, o verbo é a classe de palavras que indica ação, movimento, estado, fenômeno da natureza, ocorrência e desejo. Então, a gente pega um verbo, por exemplo, estar. Eu estou feliz. Então, esse estado, estou feliz, dá uma sensação da gente de estado, de modo, de como a pessoa está. Então, é um verbo que expressa estado. Quando eu falo do verbo chover, choveu muito ontem, eu estou falando de um fenômeno da natureza. É um verbo que traduz, né, que exprime um fenômeno da natureza. Quando eu falo que eu tenho vontade, eu desejo ser professora. O verbo desejar, por si só, já exprime um sentimento de desejo, de querer. Então, a ideia dos verbos é ele indicar esses tipos de coisas que acontecem, as ações, os movimentos, os desejos, e inclusive os fenômenos da natureza, tá? Uma coisa muito importante na hora de a gente analisar o verbo é a estrutura desse verbo, tá? Que é super complexa também relacionada às outras classes de palavras. A estrutura do verbo, a gente vai pegar primeiro o que a gente chama de radical. O que é um radical? Radical é a parte mais importante, a parte invariável de uma palavra específica, de um verbo específico. Por exemplo, como eu coloquei aí, no verbo falar, né, no infinitivo, a gente pega o pedacinho da palavra F-A-L, o fal. Esse é o radical da palavra, porque é o pedaço importante da palavra que não muda toda vez que você for derivar outras palavras. Então, tudo que derivar do verbo falar, por exemplo, vai ter esse fal no começo. Falar, falei, falado, falamos, tudo isso tem esse comecinho. Então, tudo isso que é invariável, não muda e que define o que vai ser a palavra, é o que a gente chama de radical. Tá? Depois do radical, quando a gente analisa verbo, outra parte importante é a vogal temática. A vogal temática é a sequência após o radical, literalmente uma vogal, que fica na sequência desse radical, que nós estudamos essa parte invariável, e que vai indicar qual é a conjugação desse verbo. Nós temos na língua portuguesa, na gramática, 3 conjugações de verbo, tá? Primeira conjugação, segunda e terceira conjugação, que vai ser definida pelas vogais A, E e I. Então, toda vez que eu colocar a letra A, eu vou ter as conjugações AR, tá? Que é falar, buscar, tentar, adiar, tudo que termina com ar é da primeira conjugação, porque tem a vogal temática A. Toda vez que eu colocar a vogal temática E, eu vou ter o finalzinho do verbo er, vender, prender, nascer, tudo que terminar com er é da segunda, tem a segunda vogal temática, é da segunda conjugação. E o mesmo vale para a vogal I. Quando eu acrescento I, ele vai pertencer à conjugação, à terceira conjugação, como partir. Nossa, o ir é complicado. Partir, deixa eu usar outro exemplo. Seguir, são verbos terminados em ir que pertencem à terceira conjugação, porque tem a vogal temática I. O que a gente chama, o que a gente usa como radical e vogal temática, o pessoal costuma chamar de tema, tá? Que é a soma do radical com a vogal temática. Mas isso não é tão importante assim. Importante saber só o que é a vogal temática, que junta para fazer o ar, er, ir, das conjugações verbais, e o radical, que é a parte invariável da palavra. Aí vocês falam para mim, mas não tem a vogal O e a vogal U, só tem essas 3? Então, não tem essas outras 2 vogais. A gente não usa o O e o U como vogais temáticas para conjugações. Existe uma exceção, né, uma observação que eu estou fazendo aí, que é sobre o único verbo terminado em or, né, que seria efetivamente a vogal temática O, que é o verbo por. E aí todas as outras derivações que vêm do verbo por. Por exemplo, compor, repor, depor e etc. Por que existe essa exceção? Na verdade, o verbo por, ele deriva do latim, né, uma questão arcaica do nome do verbo por. Na verdade, se escrevia poer, como tá aí que eu coloquei para vocês. E esse poer, no final das contas, acabaria com er. Então, por isso que a gente coloca o verbo por e todas as derivações do verbo por como segunda conjugação. Então, vamos lá. A gente tem primeira conjugação quando termina com ar, segunda conjugação quando termina com er, terceira conjugação quando termina com ir e segunda conjugação quando termina com or, que é o verbo por, repor, depor e tudo que deriva da palavra por, porque o por
deriva, né, do poer em latim. Quando a gente faz análise, decompõe o verbo pôr em algumas pessoas e tempos diferentes, a gente ainda percebe essa posição do e, por exemplo, como eu coloco aqui, quando a gente fala põe, pois, enfim, a gente consegue ver que tem o e aí, e daí por que a gente entende, né, de onde o pôr entra o põe, por conta do poer, tá? Então essa é uma observação de uma exceção, quando terminar em or, é da segunda conjugação. Ainda falando de estrutura dos verbos, a gente tem o verbo estruturado em desinências. As desinências, elas vão ser modo temporais, quando ela falar do tempo e do modo em que o verbo tá, e elas vão ser número pessoais, quando ela designar qual é a pessoa do discurso, tá? Eu dou exemplo aqui ainda do falar, porque eu estava usando esse exemplo. Quando a gente fala de desinência modal, que fala sobre o tempo, modal temporal, que a gente fala de tempo e modo do verbo, por exemplo, no falávamos. Quando a gente usa o verbo falávamos, não dá uma sensação de que foi no passado, né? Então dá essa sensação de tempo. O falávamos parece que foi realmente no passado. Então, por isso é modo temporal. A mesma coisa com falasse. Não dá uma sensação de que já passou. Estamos falando aí do pretérito imperfeito. Dá uma sensação de realmente passado. Então, liga com essa questão do modo temporal da palavra. Já quando a gente fala desinência número pessoal, que a gente está falando das pessoas, e as pessoas vocês lembrem aqui no verbo, que pode ser primeira, segunda e terceira pessoa do plural ou do singular, tá? Então, as primeira, segunda e terceira pessoa do plural, do singular. Eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Nós, vós, eles, tá? Então, quando eu falo aqui, usando ainda o verbo falar, tá? Falamos. Não dá uma sensação de que é mais de uma pessoa, de que está falando de quem está falando? Então, quando a gente tem essa relação de quem está falando, a gente está falando de desinência número pessoal. A mesma coisa com o exemplo falavam. Não dá a sensação, ainda que remeta à questão passado, falavam, já passou, não dá a sensação de que tem mais de uma pessoa falando. Eu não estou falando de quem está falando, eles falavam. Então, eu estou falando aqui de desinência número pessoal da terceira pessoa do plural. Ficar mais claro isso aqui quando a gente desmembra uma palavra, por exemplo, para fazer essas diferenciações do que a gente viu agora em questão de estrutura. Usando ainda a palavra falávamos. A gente tem aqui o fal como radical, lembra que a palavra, a partículazinha que não vai mudar. A gente tem o a como vogal temática, né, do falar, então é a primeira conjugação. Então, fala é o radical mais a vogal temática. O vá do falávamos dá aquela sensação de passado. Falava é no passado, coisa que já aconteceu. E o mos do falávamos, o mos define quem está falando. Então, é uma desinência número pessoal. Tá falando quem falávamos, tá? Então, quando a gente desmembra assim, fica mais fácil de entender. Beleza? Até aqui, tudo certo? Se tiver alguma dúvida, vão me avisando, hein? Agora começa uma parte complicadinha dos verbos. Os verbos, eles têm várias classificações, tá? Aqui eu tentei trazer todas as classificações que podem aparecer por aí e elas vão se mesclando de acordo com as análises que vão sendo feitas. Eu coloquei todas aqui, joguei todas aqui para vocês saberem que existe, mas eu vou colocando as principais e mais importantes. Lá para frente pode ser que vocês entendam melhor essa parte da classificação, porque na frente a gente vai ver algumas questões de tempo, de voz, enfim, que fica mais clara aqui. Mas eu deixei tudo como classificação seguida para a gente não se perder, tá bom? Qualquer coisa vocês voltem no material, estudem de novo, na hora de fazer o exercício, lê de novo, que aí fica um pouco mais claro quando a gente reforça o que a gente está estudando. Bom, classificação dos verbos. Vamos começar aqui com os verbos regulares, tá? O que são os verbos regulares? São aqueles verbos que têm uns modelos fixos, a gente chama, né, na conjugação verbal. Ele não tem alteração de radical, tá? Então, lembra que o radical é aquele pedacinho inalterado da palavra, tá? Aquele do fal, do falar, por exemplo. Então, palavras como cantar, estudar, vender, são palavras regulares, verbos regulares. Por quê? Quando eu pego o verbo cantar, por exemplo, e eu começo a conjugar ele em todas as pessoas, todos os tempos, todos os modos, vocês vão ver que o começo, né, o radical da palavra, ela não muda. Então eu falo, eu canto, tu cantas, ele canta, eu cantarei. Você coloca em todas as palavras, você pode conjugar tudinho, vai ficar sempre o comecinho, cante. Vai ficar tudo igualzinho. Muda só o finalzinho, que é o que indica se é presente, passado, futuro, quem fez e etc. Que são as desinências que a gente viu agora. Então,
Os verbos que têm as palavras iguaizinhas no começo, que tem um radical que não muda, a gente chama de regulares. Você pode fazer a mesma coisa com estudar. Você pode classificar toda. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Você vai ver que vai ficar tudo igualzinho. Comecinho, muda só o final da palavra para indicar o que está acontecendo com o verbo. Mas não são todas as palavras que são assim. Existem as palavras irregulares, né? Que ao contrário das regulares, são as palavras que pode ter alguma alteração nesse radical, tá? Quando tem um verbo que quando você vem conjugando com as pessoas, com os tempos e modos, enfim, você percebe alguma diferencinha. Eu coloco aqui alguns exemplos. Dizer, pôr, doar, vir, fazer, trazer. Vocês vão entender melhor na hora de conjugar. Por exemplo, se eu pego o verbo dizer, como é que eu conjugo? Eu digo, tu dizes, ele disse, eu direi. Tô conjugando aqui não na sequência, tá? Eu tô conjugando aqui em tempos diferentes, só para vocês te dar essa diferença. Mas vocês podem fazer a tabelinha bonitinha, presente, passado, futuro, eu, tu, eles, nós, vós, eles, que vocês veem que tem essa diferença. Então, aqui no verbo dizer, a hora que eu conjugo ele aqui, tanto para a primeira pessoa, passado, presente, o eu disse aqui tá no passado, por exemplo, e o eu direi no futuro, você vê que tem uma mudança no radical. Tá vendo que aqui era o digo com G, depois virou dizes com Z, depois disse com S, depois direi com R. Você vê que é diferente do canto, canta, cantarei, cantaremos e etc. Você vê que teve uma mudança no radical, a palavra mudou um pouquinho. Então, isso é um verbo irregular. Nós temos também, para piorar a situação, o que a gente chama de verbos anômalos. Por que chama anômalo? A ideia é realmente de anomalia, de ser completamente diferente, tá? Os verbos anômalos, ele é a intensificação dos verbos irregulares. Então, se o verbo irregular, a gente tem algumas palavras, a palavra que na hora de conjugar, algumas vezes aparece com um radical diferente, aqui no anômalo isso vai acontecer muito. Tipo assim, toda hora na conjugação fica tudo diferente, tudo bagunçado, é uma anomalia só. Por exemplo, verbos clássicos disso, né? Ser, ir, estar, haver, ser. Por exemplo, novamente, tá? Não tô conjugando na ordem certa. Mas é só para vocês terem uma noção. Quando eu vou conjugar o verbo ser, por exemplo, eu falo eu sou. Quando eu falar tu, eu não falo tu soi. Eu falo tu és. Tá vendo que o sou e o és não tem nada a ver uma coisa com a outra? Mudou completamente o radical? Aí eu falo dele, ele é. Nós o quê? Nós somos, mudou de novo. Vós sois, eles são. Tá vendo como radical a palavra na hora de fazer o verbo mudou completamente? Quando eu vou falar do verbo ir, né? Quando eu falo de mim, no passado, eu fui, tu fostes, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Tá vendo como muda? O fui pro foste, pro foram, pro fostes, pro fomos, mudou completamente o radical. Então, isso são palavras que a gente chama de anômalas. Vocês podem fazer a mesma coisa com esses outros verbos que eu dei de exemplo. Na hora de conjugar eles certinho, presente, passado, futuro, primeira, segunda, terceira, pessoa, né, singular e plural, vocês vão ver que eles mudam completamente os radicais, por isso são anômalos, tá? Temos ainda os verbos defectivos, que eu digo que são os verbos defeituosos, né? O que são os defectivos? São os verbos que não têm conjugação completa. São os verbos em que a gente não consegue colocar conjugar em todas as pessoas ou tempos, etc. Tá? Por exemplo, aqui eu coloquei o reaver, o falir, demolir, doer, colorir, adequar. É muito comum isso com os verbos terminados em ir, tá? Por exemplo, o verbo falir. Eu não consigo falar o verbo falir na primeira pessoa do presente. Eu falo. Como é que eu vou falar que eu fali na primeira pessoa do presente? Eu falo. Eu falirei, sabe? Você não consegue fazer isso. No presente, eu consigo falar. No passado, no pretérito, por exemplo, eu consigo falar nós falimos, vós falis. Eu não consigo falar eu faliu, sabe? Não faz sentido. É o clássico do verbo colorir. Não existe o colorir em primeira pessoa, eu coloro. Não existe. Existe ele colorirá, para o futuro, ele coloriu para o passado, enfim, mas o eu coloro, por exemplo, não existe. Então, toda vez que você for conjugar uma palavra e ela não existir em algumas pessoas ou em alguns tempos verbais, é porque essa palavra, né, esse verbo, é um verbo defectivo, ele é defeituoso porque ele não consegue se conjugar em todas as pessoas, em todos os tempos e modos, enfim, que existem na questão dos verbos.
Ainda falando de classificação de verbos, tem bastante classificação, tá? Fiz questão de colocar todas aqui pra gente saber mais ou menos do que se trata, se precisar lá na frente. Temos os verbos impessoais, que são aqueles que a conjugação é feita na terceira pessoa do singular, tá? E geralmente elas representam fenômenos da natureza. Isso aqui não é muito utilizado, não cai muito não, mas existe, tá? Geralmente são os fenômenos usados para a natureza. Então, chover, nevar, ventar, amanhecer, são verbo impessoal porque fica na terceira pessoa. Você não consegue falar assim, eu nevei, eu chovi, eu amanheci, tu amanheceu. Não existe isso. A gente está sempre falando de um fenômeno da natureza. Então, é um verbo impessoal, não tem uma pessoa para dizer nós chovemos, nós ventamos ontem à noite. É sempre falando do tempo, da noite. É impessoal, tá? E tem os unipessoais, que são. O unipessoal dá a entender que é uma pessoa só, uma pessoa específica, tá sempre na terceira do singular ou terceira do plural, porque define geralmente a questão de vozes dos animais, né? Latir, miar, cacarejar e etc. Quem mia, geralmente, quem mia é o gato. Então, a gente está sempre falando dele, o gato, ou deles, os gatos, tá? Então, são os verbos unipessoais. Representam sempre uma pessoa, porque geralmente a gente está falando de animais. Temos ainda os verbos chamados abundantes. Por que chama abundante? Porque tem muito, tá sobrando verbo por aí. Funciona assim. Os abundantes, na verdade, eles podem. Então, vamos lá, só para retomar um pouquinho. Os regulares é que não muda o radical. Os irregulares é que muda um pouco o radical. Tá? Os anômalos muda pra caramba. É radical totalmente diferente de um para o outro. Né? E os defectivos é que não conjugam em todos os lugares. Quando a gente fala dos abundantes, é que pode existir mais de um radical nas conjugações para exprimir uma mesma coisa. Geralmente isso na questão do particípio, tá? Particípio, o regular e o irregular. Isso a gente usa muito com o aceito e o aceitado. A gente pode usar as duas coisas. Quando ele me fez a proposta, eu já havia aceitado o dinheiro. Quando ele me ofereceu a proposta, eu já havia aceito o dinheiro. Existem as duas versões, tanto particípio regular quanto particípio irregular, para a mesma palavra. Então, a palavra aceitar possui essas duas possibilidades. O mesmo para ganho. Existe a palavra ganho e a palavra ganhado. Você pode usar os dois termos. Existe pago e pagado, envolvido e envolto. Você consegue usar essas questões de particípio regular ou irregular. Por que a gente fala regular e irregular? Talvez na frente vocês entendam melhor isso. O particípio é quando a gente adiciona aquela partículazinha ido ou ado no final. Comprado, levado, falado, etc. Então, quando a gente coloca esse ado ou ido no final, a gente chama de regular. Quando a gente dá essa mesma ideia, mas sem o ado e o ido, quando a gente muda e geralmente vira um o no final, a gente fala que é irregular. Então, aqui, o aceitado, ganhado, pagado, envolvido, é sempre o ado e ido, então é sempre regular. Quando a gente coloca aceito, ganho, pago, envolvido, é o irregular, tá? Todos eles do particípio. Atenção com relação aos abundantes. Então, retomando, os verbos abundantes são os que têm duas formas, né? Quando a gente fala de particípio, quando conjuga no particípio. Pode ser irregular ou regular. Então, tá certo falar eu aceito, eu havia aceito e eu havia aceitado. Atenção, tem palavras na língua portuguesa atual que só existem em uma forma, tá? Só na forma irregular, ou seja, não se coloca o ado e o ido. É legal, tem uma lista imensa sobre esse assunto, vocês podem procurar nos Googles da vida depois, para entender melhor como é que funcionam essas questões de verbos regulares ou irregulares, para não errar na hora da escrita, não fazer aquelas cagadas de eu tinha fazido, sabe? Mas não é uma coisa muito decoreba, é só para vocês terem uma noção mesmo. Mas só de exemplo aqui, de palavras que, na língua portuguesa atual, aceitam-se apenas a forma irregular do particípio, nós temos o verbo abrir. Eu não falo abrido, eu falo aberto, é o irregular. Cobrir, não se fala cobrido, se fala coberto. Dizer, dizido, não existe dizido, é simplesmente o dito. Escrever, não existe o escrevido, é só escrito. E o fazer não tem fazido, é feito. Tá? Então, esses são alguns exemplos aí de verbos que assumem só a forma irregular na hora da conjugação aqui para o particípio do verbo. Tá? Tô acabando essa parte aqui de classificação. Questão dos verbos principais. Um verbo principal é aquele, basicamente, que ele é o especial da frase toda.
Então, quando a gente analisa uma oração e a gente tem um verbo principal, ele não precisa de nada mais, de nenhum outro verbo para dizer o que está acontecendo, para falar qual que é a ação da frase. Por exemplo, o verbo correr, brincar, estudar. Se eu falar a criança estava correndo, eu não preciso de mais nada, de nenhum outro verbo para dizer que ela estava correndo em algum lugar ou alguma coisa, ou correndo alguma coisa, sabe? O simples fato do verbo correr já diz o que estava acontecendo com a ação. Corrida, brincar. Diz que estava brincando, tá? Não preciso de nada para complementar esses verbos. Em compensação, os verbos auxiliares são verbos, mas geralmente eles são utilizados na frase para acompanhar, e aí vem a palavra auxiliar, outros verbos, dá sentido para a frase usando outros verbos. Os mais comuns, né, os usados, os verbos principais, é o ser, estar, ter e haver, tá? Por exemplo, quando eu falo a frase está chegando a hora da aula, o está é um verbo, certo? O chegando também é um verbo. Qual que é o verbo principal da frase? É o chegando a hora da aula, está próximo, né? Mas eu preciso sempre usar o está, né? Do verbo estar para dizer o que está acontecendo. Então, o verbo estar é um auxiliar do verbo chegando. Eu não posso simplesmente falar assim na frase, chegando a hora da aula. Chegando o quê? Eu preciso do verbo auxiliar estar para dizer que está chegando. Chegando sempre necessita desse verbo auxiliar para eu dizer o que está acontecendo na ação. Então, por isso a gente chama de verbo auxiliar. Temos ainda os verbos de ligação, tá? Os verbos de ligação são aqueles que eles acabam indicando o estado, né? Relacionam o sujeito, mas não indicam uma ação, diferente do outro verbo, dos auxiliares. Então, é muito comum, eu estou dando exemplo aqui, os verbos também, ser, estar, permanecer, ficar. Ah, qual que é a diferença? Como é que eu vou saber se o verbo ser e estar, ele vai ser de ligação ou se ele vai ser um verbo auxiliar? Contexto. Tá? Preciso ler a frase, a oração, entender o contexto do texto todo, né? Do que eu tô falando, do que está acontecendo, para conseguir classificar esse tipo de verbo. A mesma palavra pode pertencer a várias classificações, mas está relacionada a uma classificação só dentro da frase, tá? No exemplo que eu tô dando aqui, ó, as taxas de juros são altas. A palavra são, que é um verbo, né? Do verbo ser, ela tá classificando o quê? Que altas, né? Ela está trazendo uma característica do sujeito. Quem são altas? As taxas de juros, que é o sujeito. Então, ela está aqui para classificar, para dar uma relação, uma característica para as taxas de juros. Então, a taxa de juros é um sujeito. E qual é a característica? Alta. Para ela ser alta, ela tem que ser. O ser é aí um verbo de ligação. A mesma coisa quando eu falo Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro, sujeito da ação, lindo, a característica desse sujeito da ação. Quando eu falo continua, do verbo continuar, é um verbo de ligação, que liga essa característica do verbo, do sujeito, com a característica dele, né? O predicativo do sujeito, a gente fala. Então, são verbos de ligação. Então, retomando aqui, como é que eu diferencio os verbos auxiliares dos verbos de ligação? Os verbos auxiliares vão ser dois verbos dando a intenção de uma ação que está acontecendo. Tá? Então, vão ser dois verbos seguidos ou na mesma sequência para dizer que uma ação está acontecendo. Quando eu falo de verbo de ligação, na verdade é um verbo que está ligando duas coisas dentro da oração. O sujeito com o predicativo do sujeito, com a qualidade e a característica desse sujeito. Tá bom? E os verbos significativos é uma pequena definição, não tem muita habitualidade de uso, né? Mas os significativos, eles acabam indicando uma ação, né? Eles dão uma ideia de predicado verbal, eles dão uma qualidade verbal e acaba estabelecendo alguma transitividade, enfim, pode ser transitivo direto ou indireto, eu explico um pouco mais lá na frente essa questão, mas são os verbos que têm mais significados. Então, quando eu falo de gostar, tem o verbo significado de gostar, o mesmo para querer, para subir. Quem sobe, sobe em algo. Então, tem um significado específico para esse tipo de verbo. Não é muito utilizado, mas é uma classificação que vocês podem encontrar, tá? Outra parte importante agora, para tudo que você está fazendo, larga o WhatsApp. Sai dos bloqueios aí para prestar atenção nessa parte, porque essa parte é muito importante, muito usada e cai bastante na parte das questões, tá? Que são as classificações de verbos verbais, transitivos e intransitivos. Com certeza já ouviu isso na vida e a gente está aqui só retomando, dando uma revisada nessa parte. Então, foca, presta atenção para tudo que você está fazendo e presta atenção nos verbos transitivos e intransitivos. Funciona assim. O que é um verbo transitivo? Transitivo é quando ele necessita
tá? Obrigatoriamente de um complemento para o verbo. Então, um verbo transitivo é um verbo que necessita de um complemento para ele fazer sentido, tá? Que é o que a gente chama de objeto. Esse verbo transitivo, ele pode ser direto, indireto ou direto e indireto. As duas coisas ao mesmo tempo, tá? Como é que eu sei se é direto, indireto ou direto, direto? Direto, indireto ou direto, indireto. Depende do objeto que ele vai precisar. Então, se ele precisar de um objeto direto, é um verbo transitivo direto. Se eu precisar de um objeto indireto, é um verbo intransitivo indireto. Se eu precisar de um objeto tanto direto quanto indireto, é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Aqui nos exemplos, acho que fica um pouco mais claro da gente conseguir entender. Vai acompanhando aí comigo. Nos verbos transitivos diretos, então, eu necessito de um complemento, né, de um objeto direto para fazer sentido. Quando eu falo, por exemplo, dos verbos ler, fazer, querer, quebrar, eu vou precisar sempre de um complemento. Quem lê, lê alguma coisa. Quem faz, faz algo. Quem quer, quer alguma coisa. Eu preciso sempre de um complemento. Não dá para você colocar uma frase assim, ontem eu fiz. Tá, eu fiz o quê? Eu fiz alguma coisa. Eu fiz a lição de casa. A lição de casa é o complemento do verbo fazer. Tá? E aí, quando você coloca o complemento desse verbo, a lição de casa é um objeto direto. Por que direto? Porque não tem preposição, tá? É simplesmente a lição de casa. É o complemento desse verbo fazer. Aqui o exemplo eu dei de queremos alunos criativos. O verbo é querer, né? Queremos. Nós queremos. Nós queremos o quê? Eu posso simplesmente chegar e falar queremos. Tá, queremos o quê, linda? Nós queremos alguma coisa. Quem quer, quer alguma coisa. Então, nós queremos alunos criativos. E aí, esse alunos criativos que a gente coloca aqui não tem preposição, tá vendo? É simplesmente alunos criativos. É aqui o predicativo dessa questão do verbo. Então, a gente não precisa falar a gente diz que é um objeto direto porque não tem preposição. O indireto, existem os verbos indiretos, a ideia é a mesma, é transitivo ainda assim, porque necessita de um complemento para esse verbo, mas ele precisa de uma preposição entre o verbo e esse objeto. Por exemplo, aqui os verbos necessitar, saber, acreditar. Quem necessita, necessita de algo. Quem sabe, né, sabe de alguma coisa. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Eu dou exemplo aqui, ó. Precisamos de alunos criativos. O verbo precisar é transitivo, porque ele precisa de um complemento. Quem precisa, precisa de algo. E eu preciso de quê? De alunos criativos. Eu não posso simplesmente falar precisamos alunos criativos. Eu preciso usar a preposiçãozinha de. E quando eu uso a preposiçãozinha de, a gente fala que é indireto, porque precisa desse pequeno complemento antes do complemento, tá? Então é transitivo indireto. No entanto, existem palavras que precisam das duas coisas ao mesmo tempo, tá? Vão ser diretos e indiretos. Por exemplo, os verbos entregar, emprestar, comunicar, influenciar e etc. Quem entrega, entrega alguma coisa e entrega para alguém. Quem empresta, empresta alguma coisa e empresta para alguém. Então, quando eu dou o exemplo aqui, ó, entregue os documentos para a secretária. O verbo é entregar. Quem entrega, entrega alguma coisa. O que é alguma coisa? É o documento. O documento não vai preposição, então eu falo que é objeto direto. Se é um objeto direto, só que é um transitivo direto. Só que eu estou entregando os documentos para quem? Para a secretária. O para é uma preposição. Logo, é indireto. Então, eu falo que é um verbo transitivo indireto. Então, esse verbo entregar, quando eu coloco na frase entregue, é transitivo direto e indireto, as duas coisas. Porque quem entrega, entrega alguma coisa e entrega para alguém, tá bom? Conseguiram entender até aí? Qualquer coisa me gritem, hein? E ao contrário dos verbos transitivos, que precisam necessariamente de alguma coisa para completar o sentido do verbo, a gente tem os intransitivos, que não têm essa necessidade, tá? Não precisam de um complemento específico para completar o sentido. Os exemplos clássicos aqui é nascer, morrer, viver, voltar, andar. Quando eu falo assim, as flores morreram. As flores morreram, morreram. Não preciso falar de quê, porquê, nem quando. Quando eu falo que as flores morreram, morreram. Quando eu falo estou chegando, chegando, tô chegando, não preciso falar necessariamente aonde, como, etc. Ela voltou, não preciso falar necessariamente de onde ou com quem. Se eu tiver essas informações na frase, elas são complementos da frase. Eu poderia muito bem falar assim, as flores morreram ontem
por conta da forte chuva. O ontem, por conta da forte chuva, é um complemento à frase para entender que as flores morreram. Mas não é necessariamente um complemento do verbo, porque o verbo morrer, por si só, já indica o que aconteceu. Morreu, morreu. Nasceu, nasceu. Não precisa falar nasceu o quê? Nasceu onde? Nasceu, tá? Então, esses são os intransitivos. Tem aqui também algumas classificaçõezinhas que são pouco usadas, como o tempo tá ficando apertadinho já, e tem bastante coisa pela frente, eu vou falar rapidinho desses aqui, tá? Nós temos os pronominais, que são os que se juntam com os pronomes oblíquos, quando eles se conjugam na mesma pessoa que o sujeito. Então, por exemplo, quando eu falo do verbo arrepender, ele sempre coloca o se na frente. O arrepender-se tá falando da mesma pessoa do sujeito. Quem se arrepende, arrepende a si mesmo, tá bom? A mesma coisa para os essenciais, só que a diferença dos essenciais é que eles sempre vão estar conjugados com esses pronomes. Então, quando eu falo de abster, quem abstém, abstém a si mesmo, né? Então, abster-se é abster a si mesmo. Então, eles estão sempre grudados com esses pronomes oblíquos. Tem aí outros exemplos. Essa parte não é muito usual. Se vocês precisarem, tiverem dúvidas, inclusive nos exercícios, me procurem. Os acidentais são bem parecidos com esse, só que, na verdade, se trata de verbos que não precisam desse complemento, né, dos pronomes, mas que, quando colocado o pronome, ele remete para a própria pessoa, ele acaba virando reflexivo. Então, o verbo pentear. Aqui no passado, como está meu exemplo de Ana se penteava. Eu posso falar o penteava, Ana penteava a irmã, tá? Quando eu falo se penteava, dá o efeito reflexivo de que eu estou penteando a mim mesma. Então, a Ana penteava a si mesma. Então, são os acidentais que é um verbo que não precisa se juntar com o pronome, mas quando juntado com o pronome, ela acaba trazendo para si mesma, acaba formando a voz reflexiva.